Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia, Y los que están amados en amigos e diferentes irmãos aqui naciones, presentes ministros e aos que estão em diferentes y sus nações, congregaciones, y ministros, también el suas misionero congregações Dr. Miguel Bermúdez e também o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, Barcelona, lá em Barcelona, Venezuela, na Venezuela, en la congregación na ya que congregação pastorea el reverendo que pastoreia o reverendo Barroyeta. Jesus Saludos Barrolheita. también para el reverendo Jesús Também uma saudação para o reverendo Jesus y la Barrolheita congregación allá. e a congregação lá em Barcelona. Felicitações A José Benjamín a Pérez, José Benjamin Pérez, William Pérez, William Pérez, Félix Caro Félix Caro y todos los que están cumpliendo e a años. todos os que estão aniversariando nesta semana. Felicidades. Felicidades, Dios bendiga, que Deus lhes les dé abençoe muchos años de e lhes vida dê muitos anos de vida para estar presentes para en el cumplimiento estarem presentes no cumprimento da visão da tenda. en estos días. Se partió Nestes dias, nuestro hermano Milton partiu o nosso irmão Milton Santa Cruz Baltasar Baltazar, de Santa Cruz de Bolivia. de Santa Cruz, na Bolívia. Reciba mis condolencias, su esposa Sua esposa, Rosário Montoya, y sus hijos. e seus filhos recebam as minhas condolências, bem como sua mãe, Esther Baltazar Santa Cruz, e demais familiares. Les reitero Eu lhes reitero condolencias. as minhas condolências. Para esta ocasión leemos Leiamos no livro do Êxodo, capítulo 23, versos 20, versículos 20 ao 20 23. en adelante. Y dice: E diz: He aquí yo envío mi ángel delante de ti Eis que eu envio um anjo diante de ti, y te introduzca en el lugar para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. y oye su voz, Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. porque él no E não perdonará o vuestra provoques a ira, rebelión, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está su nele. voz, Mas se diligentemente ouvires a sua voz hicieres todo lo que yo te e fizeres tudo o que eu disser, enemigo de tus enemigos, então serei inimigo dos teus inimigos a los que te e afligieron, adversário dos teus adversários, delante de ti, porque o meu anjo irá diante de ti del Eteo, e te del levará Cananeo, aos del amorreus, Cananeo, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus a los e cuales yo haré jebuseus, destruir. e eu os Dios destruirei. bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é Del enviado, obedecendo a voz do enviado puede tomar em asiento cada si tiene la tempo. bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Es importante saber cómo É importante saber habla Dios como a Deus su pueblo fala a seu povo en cada dispensación, em cada y en dispensação cada correspondiente
e em cada era correspondente dispensación. a cada dispensação. Porque toda persona desea oír, Porque toda pessoa deseja ouvir a voz de Deus. para eso se requiere E, para isso, se requer conhecer cómo es que Dios habla como é que Deus en el fala tiempo en que la persona no tempo le toca vivir. em que a pessoa esteja vivendo. En Zacarías capítulo 7, Em Zacarias, verso capítulo 11 en adelante, 7, nos dice: versículos 11 e 12 nos diz: pero no quisieron escuchar. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. de Jehová. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Muestra la forma Aqui nos mostra en que Dios habla. a maneira em Él que habla Deus por medio del fala. Espíritu, Ele fala por meio do seu Espírito, de sus através profetas que le envía, dos seus profetas que ele envia de era em era e de dispensação em dispensação. dispensación. Es importante saber eso É importante para saber poder localizar isso para la poder voz de Dios en el tiempo localizar a voz de en que Deus le no toca tempo vivir em que corresponda cada persona a cada pessoa en esta viver tierra. nesta terra. También en Amós capítulo 3, Também no livro de Amós, capítulo verso 3, 7 dice: versículo 7 diz: porque no hará nada Jehová el Señor, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo los profetas. aos seus servos, os profetas. Es Dios Deus, por medio de su Espíritu, por meio do seu Espírito, hablando a través de sus profetas falando através dos seus profetas a seu povo, a su pueblo que está en el pacto correspondiente a seu povo que está no pacto que corresponde a este tempo e, consequentemente, correspondiente a dispensação e era correspondente ahora que corresponde esse povo encontramos viver. que Dios habla por medio de su Espíritu Assim vemos que Deus fala por meio do seu Espírito, ou del seja, ángel del pacto que por es intermédio do anjo do pacto, que é o Espírito Santo, la imagen del que Dios é viviente, a imagem do Deus vivente, que el é cuerpo angelical o de corpo Dios, angelical de Deus, el cual aparece o qual en aparece una columna de fuego numa coluna de en fogo diferentes ocasiones, em diferentes y en ocasiões otras ocasiones e, em outras, aparece como ángel, um anjo, como un hombre. como um homem de outra dimensão. Encontramos Podemos ver que pacto, ángel de esse Jehová, anjo do pacto, ou anjo do o Senhor, ángel de Dios, ou anjo de Deus, es el cuerpo angelical é o corpo angelical de Dios de Deus. y por consiguiente Consequentemente, es la imagen del Dios viviente. é a imagem do Deus En vivente. palabras más claras, Falando mais claramente, es Cristo en su cuerpo é angelical, Cristo no seu corpo la angelical, imagen de Dios. a imagem de Eso lo Deus. dice también el apóstol Pablo O apóstolo Paulo, en Hebreos capítulo na 1, carta aos Hebreus, também nos fala isso. verso 1 al 3, No capítulo 1, donde dice Dios, versículos 1 ao 3, habiendo hablado muchas onde ele veces disse:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou, por intermédio dos profetas. Porque os profetas el cuerpo físico de carne a través del cual são Dios o corpo físico de carne através lado de quem Deus carne está com o seu corpo angelical, y de dispensación velado nesse corpo de carne chamado profeta, a su pueblo lo que corresponde para falar a seu povo de era em era e de dispensação em dispensação, o que corresponda para cada era e para cada dispensação. el Hijo A nós falou-nos constituyó heredero nesses últimos dias pelo Filho, asimismo a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Dios E lá nos dias de Jesus, por medio de su Hijo Deus falou por intermédio do seu Filho de Jesus, carne, do véu de donde carne, Dios en toda su onde Deus estava em toda a sua plenitude, onde Deus estava alma, em alma e espírito, donde estaba onde el Padre o Pai estava, y donde estaba el ángel del onde pacto, o anjo do pacto, o Espírito Santo, estava velado no corpo de carne chamado Jesus. Por isso Jesus dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. es Emmanuel, Dios Por isso é Emanuel, con nosotros. Deus conosco. Fue por medio de Cristo el ángel del Foi por intermédio de Cristo, o anjo do pacto, Santo, o Espírito Dios Santo, creó, que Deus criou todo o universo. fue hecho, creado por medio de él y Foi para él. feito, foi criado por intermédio dele e para ele. El Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, el O cuerpo Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, é a imagem de y Deus. el cuerpo de carne llamado E o Jesús, corpo de carne chamado Jesus, glorificado, que já está glorificado, es la semejanza física é a semelhança física de Deus, a través de la cual se manifestó por meio da qual se manifestou en na terra de Israel há 2000 anos atrás. fue Dios hecho carne, Foi Deus como dice, encarnado, como dice San Pablo en como São Paulo nos falou na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 ao 16. misterio de la piedad de Grande é o mistério da piedade. manifestado en carne. Deus se manifestou em carne. Es el tiempo de la venida de Cristo 2000 años atrás. É o tempo da vinda de Cristo há 2000 anos atrás, Fue visto onde Deus foi en la visto forma de un hombre em forma de um homem chamado Jesus. y Dios Deus glorificó glorificou a Jesucristo a Jesus Cristo. y por eso está sentado Por a la isso, diestra de Dios está sentado à direita de Deus, no trono de Deus no céu. y por consiguiente todo poder le ha sido dado E, a Cristo. consequentemente, todo poder foi dado a Cristo, tanto no céu como na terra, como ele disse 28 versos dice, em São Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, quando disse: todo poder me é dado no céu e na terra. continuamos leyendo aquí. Vamos continuar lendo aqui na carta aos Hebreus capítulo 1, 3, continuamos. continuando no versículo 3, Siendo la o qual, sendo o resplendor da sua glória misma de su e a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas las cosas e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se en las alturas. à destra da majestade nas alturas. Deus, por medio de Cristo en su por intermédio de Cristo em seu corpo angelical, criou os céus e a terra. el Espíritu Cristo, no seu corpo angelical,
é o Espírito Santo, o anjo do pacto, pois el ángel del pacto, lo que fue prometido, que é o anjo do pacto vendría que foi prometido vir a Israel. por lo tanto. Vean Malaquías capítulo 3. Portanto, vejam aqui em Malaquias, no capítulo 3, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João o Batista, precursando e preparando o caminho ao Messias na sua primeira vinda. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Deus. O anjo do pacto, ou seja, Deus com o seu corpo angelical. Por isso, lá no Antigo Testamento, Jacó nos disse: vi Deus cara a cara, e minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, do versículo 24 ao 32. Isso foi quando Jacó lutou com o anjo do Senhor e não o soltou, até que o anjo lhe abençoou, mudando o seu nome de Jacó para Israel. E aí Jacó obteve a vitória. Bem como Deus mudou o nome de Abrão, lhe acrescentando uma letra, para ser mudado de Abrão para Abraão, e de Saraí para Sara, para que o filho prometido pudesse vir. Isso de mudar nome por parte de Deus está de acordo com a palavra de Deus para o povo. E podemos ver também que Deus prometeu escrever o seu nome sobre o vencedor. Isso também é bíblico e está no livro do Apocalipse. Bem como Jesus, quando subiu ao céu vitorioso, recebeu um novo nome. Por isso, no capítulo 19 do Apocalipse, aparece com um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e quem estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é Cristo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Não é o nome Jesus, porque o nome Jesus, todos os cristãos o conhecem. E as pessoas que também não são crentes,
ao lerem a o leer Bíblia la historia ou de lerem Israel. a história de Israel. Este es uno de los secretos grandes de la Biblia. El nombre Este nuevo é um dos grandes segredos da Bíblia. estaba vestido O con una novo ropa nome teñida do en Senhor. sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su E nombre estava vestido de uma roupa salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. es la palabra. O Verbo, a Palavra. Y los ejércitos celestiales E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. de su boca salió de espada E da sua boca saía uma aguda espada. la palabra A espada é a palavra, para ir con ella. para ferir com ela as nações. Y él la regirá con E ele as regerá com vara de ferro, o sea, las gobernará ou seja, as governará con vara de hierro. com vara de ferro. Y él pisa el lagar del E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor poderoso. e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su muslo tiene escrito E no manto e na sua coxa tem escrito este Rey nome: de reyes, Rei dos Reis Señor de señores. e Senhor dos Senhores. O sea, que el que Ou viene seja, nesse caballo blanco Quem vem nesse cavalo branco es Cristo en su segunda é venida, Cristo na sua segunda vinda, como Rey de reyes como Rei de Reis e Senhor de Senhores, y viene e vem con un nombre que ninguno com um nome que ninguém conhece, entiende, sino senão él mismo. Ele próprio. También en Apocalipsis capítulo 2, No Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, também nos diz nombre nuevo, que ele tem um nome novo. el mismo por medio, Ele próprio o disse por meio do seu Espírito. capítulo 2, verso 17 Diz. de Apocalipsis dice, el que tiene oído, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. o sea, que es el Espíritu Ou Santo seja, en medio de su iglesia, é o Espírito Santo no meio da sua igreja, revelando estas cosas falando e revelando essas que coisas están aquí que estão en el aqui libro del no Apocalipsis. livro do Apocalipse. Al que venciere, Quem tem ouvidos, comer del ouça maná escondido, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que no escrito. es el nombre Jesús, Ou seja, sino não é o nome Jesus, senão um novo nome. es el nombre nuevo É o novo nome do del Senhor, Señor para ser dado dado al vencedor. ao vencedor. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, E na pedra, el cual ninguno conoce sino um novo nome escrito, qual ninguém conhece, quien senão lo recibe. aquele que o recebe. O sea, aquel que lo recibe, Ou seja, quem o recebe el que conocerá. será aquele que conhecerá esse nome. Y en el capítulo 13, verso 12 del Apocalipsis dice, E no Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz: E ao que vencer, templo de mi eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. escribiré sobre él el E nombre escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, la cual a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também mi nombre nuevo. o meu novo nome. Oiga, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. es Cristo por medio de su Espíritu. É Cristo por meio do seu Que Espírito dice que quem diz que tem um nome novo, el cual va a escribir o qual sobre ele escreverá sobre o vencedor.
Y si Cristo lo E dice, se Cristo diz assim, así es. assim é. Y va a ser escrito el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, E o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o seu novo nome será escrito sobre o vencedor. la humanidad A humanidade va a conocer conhecerá a Dios con Deus su nombre, com seu nome, con el nombre nuevo com o nome novo do Senhor. ese nombre, Esse nome, y con ese nombre será e que com dará esse nome su obra de reclamo é que ele realizará a sua obra de reclamação no último dia. cuando estemos en la nueva Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, conheceremos claramente tudo relacionado a este nome. cuando estemos en E mesmo quando estivermos la tercera etapa, na terceira en etapa, donde el séptimo sello será abierto al onde o público, sétimo selo será aberto ao y público, el séptimo sello es la venida del Señor, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Nós conheceremos a vinda do Senhor nombre nuevo, com o seu nome para novo, darnos la fe, para nos dar a fé para sermos transformados Cristo e levados com Cristo à ceia de las bodas del Cordero. das bodas do Cordeiro. Recuerden, todos Lembrem-se de que los creyentes todos os en el crentes no Deus de Israel han deseado conocer, desejaram conhecer o nome de Deus. por ejemplo, Jacob, Por exemplo, en Génesis, no livro do Gênesis, capítulo 32, 32, Jacó quiso conocer quis conhecer el nombre de Dios, o nome de Deus, el nombre del ángel del pacto, o nome do anjo do pacto. y dice así. Esto fue cuando luchó Isso foi quando Jacó Jacob con el ángel de Dios. lutou com o anjo de Deus. Capítulo 32, verso 24. Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 em diante. Así se quedó Jacob solo, Jacó, porém, ficou só, con él un varón e com ele que rayaba el alba, lutou um homem até que a alva varón subiu. vio que no podía E vendo que este varão não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Déjame, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele respondeu: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. dijo, E disse-lhe o varão: qual é o teu nome? respondió, E ele respondeu: Jacó. y el varón le dijo, Então lhe disse: no se dirá más não te chamarás mais Jacó, mas Israel, que has luchado con Dios pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e para el prevaleceste. vencedor. Então observem que para o vencedor houve uma mudança de nome. Y la promesa E aqui na de promessa Apocalipsis do capítulo 3 do Apocalipse, 13, verso 12 dice, no versículo 12 diz: a quem vencer, al que venciere, eu yo le haré columna o del farei templo de mi Dios, coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. el nombre de mi E Dios, sobre ele escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. el que tiene oído, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. para el vencedor, Aqui, el cambio de nombre. a mudança de nome é para o vencedor. Continuamos. Continuemos aqui no versículo 29 que diz: Entonces Jacob
E Jacó lhe perguntou, dizendo: "Declárame ahora tu nombre". Peço-te, dá-me a saber o teu nome. E ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o E abençoou. llamó Jacob el nombre de aquel Jacó então chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Vi Deus cara a cara, e minha alma foi salva. dice que vio a Dios cara a cara, Disse que viu Deus cara a cara. Quis saber o nome do pero anjo, no le fue mas o nome do anjo não lhe foi revelado. del ángel. En Jueces capítulo 13, No livro de Juízes, no capítulo 13, cuando Manoah se encontró con el ángel, quando Manoá se encontrou com o anjo de Deus, verso 15 en adelante dice, esto fue cuando le prometió que tendría isso un foi hijo, quando lhe prometeu que teria um filho, ou seja, y le Manoá com a pondría sua por esposa, nombre Sansón, e que lhe colocariam por nome Sansão. capítulo 13, verso Livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 13 em diante. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, desde que te detenhamos e te preparemos um cabrito. un cabrito. Recordem que Manoá conhecia a Bíblia. Sabia que numa ocasião, 3 anjos, Elohim, ou Deus, e seus arcanjos Gabriel e Miguel visitaram a Abraão, o pai da fé. Abraão lhes preparou uma comida que comeram, também lhes preparou pães, ovos, lhes deu também manteiga, e eles comeram com Abraão. E aqui, Manoá estava lhe oferecendo uma comida. Porém, veja o que o anjo lhe respondeu. No versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que tu me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, ofereça-o ao Senhor. Porque Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Manoá então disse ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumpra a tua palavra, nós te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu em cima de uma rocha ao Senhor. E houve ali uma ação maravilhosa do anjo, vendo-o Manoá e sua mulher. E aconteceu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que Manoá e sua esposa, vendo, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá compreendeu que era o anjo do Senhor. E Manoá disse à sua mulher: Certamente nós morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois, esta mulher teve um filho, a quem colocou o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou.
Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse E o Espírito do Senhor en los campamentos de começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zoá e Estaol. Aqui nós podemos ver que Manoá e sua esposa não sabiam el ángel de Jehová. que esse era o anjo do Senhor. ¿Qué significa que es el E o ángel que significa de que Jehová? seja o anjo do Senhor? El cuerpo É que é o corpo teofânico, o corpo angelical de de Deus, Dios, en el cual, no qual Deus en está. palabras claras, Falando mais claramente, é a imagem de ser Deus. humano a su imagen y semejanza, nos dice el capítulo 1, Recordem que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, como nos diz no capítulo 1 do Gênesis, versículos 26 ao 28. es el espíritu o cuerpo espiritual, porque un espíritu A imagem cuerpo é o espiritual espírito ou corpo espiritual, porque um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão. que tiene E a todas las semelhança personas é o corpo físico que todas as pessoas têm. en E la quando Deus se semejanza manifesta na sua semelhança física, como un hombre en medio del pueblo, aparece como um homem no meio do povo pacto vigente, que está sob o pacto vigente para esse tempo. encontramos también Também podemos ver que a otras personas le apareció el que o anjo de Deus apareceu para outras pessoas. tenemos el caso Nós temos o caso del capítulo 6, verso 11. aqui mesmo no livro dos Juízes, no capítulo 6, A uno de los jueces de a partir do versículo 11. le apareció. Sansón Quando también apareceu a um dos juízes de Israel. uno de los Sansão jueces de também foi um dos juízes de Israel. a través de los jueces E Deus reinava sobre Israel sobre Israel. através dos juízes. Esto fue cuando le apareció a Gedeón. Isto foi quando apareceu para Gedeão. Capítulo 6, verso 11 en adelante dice: Livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 em diante. "Este se sentó debajo Então de o la anjo do encina Senhor veio que está en Ofra, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, había que seis pertencia a Joás, y su a hijo Abiesrita. estaba E sacudiendo Gideão, el trigo seu filho, estava malhando trigo no para lagar, esconderlo de los para o salvar dos medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Jehová O Senhor é contigo, homem valoroso. y Gedeón le respondió: Porém, Gideão lhe respondeu: Señor mío, Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ¿por qué nos ha sobrevenido por que tudo todo isso esto? nos sobreveio? ¿Y dónde están todas sus E maravillas? que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos sacó Não nos fez o Senhor subir do Egito? y ahora Jehová nos Porém, ha agora o desamparado Senhor nos y desamparou nos ha entregado en e nos manos deu nas mãos de los madianitas. dos medianitas. Y mirándole Jehová, miren, Então o Senhor olhou para ele. el ángel de Jehová, Vejam como disse que o anjo do Senhor vean cómo dice que el ángel de Jehová le apareció a Gedeón apareceu a y Gideão habló, e falou com ele. pero ahora vean Porém, vejam mais profundamente quién fue el quem que foi apareció. que apareceu para Gideão. Y mirándole Jehová, Então o Senhor olhou para ele ahora
e lhe disse: está identificando quién es el que está aqui está identificando quem é que está dentro do corpo do anjo do pacto. porque el ángel Porque o anjo es el cuerpo é o corpo angelical ou teofânico. la imagen É a imagem de Deus. que Mas está dentro o que está dentro de ese cuerpo angelical. desse corpo angelical é Deus. Por eso en Éxodo capítulo 3, cuando le apareció a Moisés, Por isso é que quando dice la apareceu Biblia que el ángel de Jehová a Moisés, una zarza a Moisés. no livro do Êxodo, no capítulo 3, também disse a Bíblia Dice que Jehová le que o anjo do Senhor lhe apareceu dijo que había descendido numa para sarça. a Israel. Depois diz que o Senhor Ahora vean cómo en falou algunas com Moisés, ocasiones ele dice que el disse ángel que le habló. tinha descido para libertar Israel. Então vejam como em algumas ocasiões diz que o anjo lhe falou. Outras vezes diz que o Senhor lhe falou. Cuerpo angelical. É porque Deus fala por intermédio do seu corpo angelical. E quando ele se faz carne, fala por meio do seu corpo angelical através do corpo de carne. Como usted y yo, Assim como você e eu alma viviente, somos alma vivente. hablamos por medio de Porém, nós falamos por intermédio do nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, e falamos através do corpo de carne con las demás. com as demais pessoas. Y mirándole Jehová, al verso 14, Agora no versículo 14 nos diz: y mirándole Jehová le dijo, então o Senhor olhou para ele e disse: y salvarás a Israel. vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos ¿No medianitas. te envío yo? Porventura não te enviei eu? E ele lhe respondeu: Señor mío, ai, meu Senhor, ¿con qué salvaré com yo a que Israel? livrarei a He Israel? aquí que mi familia es Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Jehová le dijo, ven. E o Senhor lhe disse: Ahora Jehová le dijo, no dice el ángel le dijo, viram sino como Jehová disse le dijo, aqui agora? porque Dios está hablando a O través Senhor lhe disse. de su Não ángel, diz o anjo lhe disse, el ángel del mas pacto, o Senhor lhe disse, porque Deus está falando através do seu anjo, do anjo do pacto, do corpo angelical de Deus, que é a imagem do Deus vivente. Por la isso, Escritura dice a Escritura en San Juan, de São João, capítulo capítulo 1, versículo 18, diz: a Dios nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Él le reveló. O sea que Ou seja, por medio del ángel del pacto que es Cristo en su cuerpo angelical, por meio do anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical, y se reveló foi a que su Deus se pueblo, velou e se revelou a seu fue povo. por medio de su cuerpo angelical, Foi por meio do seu corpo angelical, do anjo do pacto, do Verbo, que creó los cielos y que la criou os céus e a terra. todas las cosas por el Todas Cristo, as coisas foram nada feitas que por fue Ele. hecho, fue hecho. E nada foi feito do que foi feito sem Ele. Jehová le dijo, E o Senhor lhe disse: porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. respondió, E ele respondeu: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. e ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Te ruego que no te vayas. Rogo-te que daqui não te apartes. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti,
Ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte e traga o meu presente. E ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e pães ázimos de um efá de farinha. E a carne colocou num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Então o ángel de Deus lhe disse: toma a carne e os panes sem levadura e põe-los sobre esta penha. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Agora, vejam como Deus se manifestava através do ángel. Assim, vejam como Deus se manifestava através do anjo, do seu corpo angelical, seu corpo teofânico, que é o Espírito Santo. Recordemos o que Cristo disse em São Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E também disse em São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E como ele esteve? Em Espírito Santo. É o anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical. E esteve produzindo o novo nascimento em milhões de pessoas que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Vimos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é Cristo em Espírito Santo, no seu corpo angelical, no meio da sua igreja. Assim como esteve no meio do povo hebreu e se velou, ou seja, ele esteve dentro dos profetas. E através dos profetas, esteve falando com Israel. Ainda não havia criado para si o corpo físico, o qual mais adiante foi criado no ventre da Virgem Maria. Encontramos que Jesucristo é o ángel do pacto, o ángel de Jeová, em seu corpo angelical. Podemos ver que Jesus Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor em seu corpo angelical. E no corpo físico também. O corpo físico é a semelhança física de Deus. O corpo angelical é a imagem do Deus vivente. Por isso Cristo é através do qual Deus ha criado os cielos. Por isso, Cristo é através de quem Deus criou os céus e a terra. É o herdeiro de toda a criação. E os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo.
são de Cristo, parte de Cristo. vienen de Eles Cristo, el vêm ángel de del pacto, Cristo, o anjo do pacto, y por eso el mismo Cristo dijo que en la resurrección e por isso o próprio Cristo disse que na ressurreição serão como os se anjos, casan y se dan que nem se casam, en casamiento. nem se dão em casamento. Ahora, Manoah Assim, Manoá, y también Gedeón, también Jacob, también Abraham, também Gideão, também los Jacó, profetas, Abraão e outros profetas ouviram a voz de Deus y fueron instrumentos e foram instrumentos de Deus para Deus falar por meio deles, y le comunicaron al pueblo del pacto, comunicaram ao povo do pacto decía, o que Deus dizia a eles. Falaram ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, el Santo en ellos, o Espírito Santo neles falando ao povo. el velo de carne siempre ha sido O véu de carne sempre causa de foi tropiezo o motivo do tropeço das pessoas. hasta en la venida del pacto en su Até na cuerpo vinda físico, do anjo do pacto no seu corpo físico chamado Jesus, siendo tropeçaram, la piedra el ángulo, sendo Cristo a pedra de la ângulo, piedra que vino a ser de tropiezo a pedra para el pueblo hebreo. que foi tropeço para o povo hebreu. Portanto, Portanto, es importante conocer é importante conhecer la forma de Dios a maneira de Deus y la atuar obra de su pueblo e de falar ao seu para no povo, tropezar en el tiempo que la persona para não está tropeçar no tempo em que a pessoa esteja vivendo, porque sempre Deus se velou viviendo para hablar a través num véu de carne, para falar através desse instrumento o que tem que dizer a seu povo em cada tempo. sencillo como es. Tão simples assim. El mismo Cristo también en una ocasión dijo, Numa ocasião, o próprio no hablaba ni Cristo hacía nada de sí mismo, sino também disse que não falava nem fazia nada de si mesmo. Mas como ele viu o Pai atuar, assim ele atuava. Ou seja, que assim como você e eu, que somos almas viventes, atuamos por meio do nosso espírito, y por medio de nuestro espíritu, por meio do nosso espírito, del cuerpo físico. atuamos através do corpo físico. Cuando la persona Quando a pessoa muere, morre, sale el alma y el espíritu de la a persona. alma e o Y el cuerpo espírito físico sai da pessoa e o corpo físico fica sem vida. porque la vida que Porque el a cuerpo vida no físico corpo físico es el espíritu. é o espírito e a alma. Y ahora tenemos que comprender E nós temos que que compreender todos necesitamos que todos nós precisamos conhecer de Abraham, de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó oír su voz. e ouvir sua voz, porque é aí onde está a bênção de Deus. Escuchando su voz y obedeciendo, Ouvindo a sua voz e obedecendo a sua voz. que su nombre está. Ele nos diz que seu nome está no anjo. Y cuando vino en carne humana, E quando veio em carne humana, estaba o nome para a redenção estava de carne, no corpo de carne, cual estaba Dios, no qual Deus estava velado plenitud en el e cumplimiento revelado em toda a sua plenitude, no cumprimento da sua primeira vinda. cumplimiento de su segunda venida, E para o cumprimento da sua segunda vinda, vendrá y vendrá ele terá e ele virá com o seu nome novo, como está. como está prometido. Es un misterio, É um mistério. es uno de los misterios É más um dos grandes, maiores mistérios da Bíblia. porque eso será Porque isso será na manifestação, en el no cumplimiento cumprimento do sétimo selo, sello, que es que é la segunda a segunda vinda venida de Cristo. de Cristo.
Haverá um povo obedecendo à voz do enviado neste tempo. Assim como houve um povo ouvindo a voz do enviado, do anjo do pacto, no mensageiro correspondente a cada tempo. Porque para falar ao povo de Deus, por meio do anjo do pacto, por meio do seu Espírito, sempre usou um véu de carne. E isso ele nos mostra em Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12. O qual lemos há alguns momentos. É importante saber a maneira de Deus atuar, a maneira de Deus se revelar e de falar ao seu povo do pacto que está vigente neste tempo. Eles, porém, não quiseram escutar. O que eles não quiseram escutar? A voz de Deus, por meio dos profetas que ele enviava. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veio a grande ira da parte de Deus sobre aqueles que não escutaram a voz de Deus, do anjo do pacto, falando através dos profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E logo depois, por meio deles, o Espírito Santo fala ao povo tudo que o povo deve de saber nesse tempo. E Deus espera que o povo obedeça à sua voz, falada através do Espírito Santo, por meio dos seus profetas. Tão simples assim. Sempre que Deus vai falar ao povo, terá um corpo de carne através de quem se vela, ou seja, entra nele e se vela aí. E por meio desse corpo de carne se revela ao povo. Foi assim através de cada mensageiro da igreja gentia, de era em era. Assim foi através de São Paulo e dos demais mensageiros, até chegar ao reverendo Lembrano. E assim será neste tempo final, na era de pedra angular. Como Deus atuou no passado, atua e atuará também no presente. E no presente será Deus falando de forma consecutiva, ou seja, falando sem paradas. E isso é Cristo. O anjo forte que desce do céu, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Essa é a voz do anjo forte. De Cristo, o anjo do pacto, falando à sua igreja consecutivamente, numa etapa, numa era da igreja, na era de pedra angular, no último dia. Revelando o que a igreja necessita para obter a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estaremos ouvindo a sua voz neste tempo final, obedecendo a sua voz, trabalhando no programa de Deus que corresponde a este tempo final, recebendo a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, há uma bênção muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo
para este tempo final. Portanto, a sua igreja noiva estará obedecendo à voz do enviado do último dia, assim como a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, de era em era esteve obedecendo à voz do enviado em cada tempo, em cada era, obedecendo à voz do enviado em cada tempo, em cada era. Como foi no passado, assim é para este tempo final. É importante estarmos atentos à voz de Deus e conhecer o enviado de Deus, por meio do qual ele estará falando neste tempo final. Assim como no tempo de São Paulo, tinham de estar atentos para entender que São Paulo era o enviado de Deus, através de quem Deus estava falando com os gentios e colocando-os dentro do reino de Deus. Assim foi de era em era, e assim é para este tempo final, até que todos nós cheguemos a conhecer o mistério do sétimo selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo à sua igreja, a qual Cristo nos dará a conhecer por meio da sua voz nos falando neste tempo final. O que será a voz de Cristo falando consecutivamente, mostrado nos 7 trovões. E os 7 trovões é a voz de Cristo falando consecutivamente, revelando todo o mistério correspondente a este tempo final. Todo o mistério da segunda vinda de Cristo e seu programa correspondente a este tempo final. De modo que estejamos obedecendo à voz do enviado do último dia, como foi de era em era, em que o povo esteve obedecendo à voz do enviado em cada era. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizada na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em você. Para isso você pode chegar até aqui na frente, para que fique incluído na oração que nós estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Vocês que estão em outras nações, em outras congregações também, podem receber Cristo como Salvador, para o qual podem chegar aí na frente para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. Cristo disse: deixai os meninos e não os estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus cumprirá sua promessa correspondente a este tempo final. A sua igreja será completada neste tempo final, na era de pedra angular, e receberá a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador.
com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, com todas estas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, que as batize com o Espírito Santo após serem batizadas na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que produza nelas o novo nascimento. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino. Perdoe os seus pecados e com o seu sangue as limpe de todo pecado e batize-as com Espírito Santo e fogo, logo após serem batizadas na água, no Teu nome. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, no Teu nome eterno e glorioso. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como único nome debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. E dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas em mim o novo nascimento. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente contigo no Teu reino. Torne uma realidade em mim, ó Senhor, a salvação e a vida eterna contigo no Teu reino. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vocês me perguntarão, todos os que vieram aos pés de Cristo, quando podem me batizar? E porquanto vocês creram de todo o coração, e Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. A água não tem o poder para tirar os pecados, mas o sangue de Cristo é o que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual os crentes, desde o dia de Pentecostes, estiveram cumprindo e estiveram sendo batizados, e Cristo logo depois os batizou com Espírito Santo e fogo e produziu um novo nascimento neles. Portanto, no batismo na água,
a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente, ela está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Tão simples assim é o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que quando os apóstolos pregavam, as pessoas que criam recebiam a Cristo eram batizadas o mais rápido possível. E o eunuco disse para Filipe: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E desceram da carruagem que iam, entraram nas águas batismais, onde o eunuco foi batizado. E depois, Filipe foi arrebatado pelo Espírito e ele apareceu em um outro lugar. Portanto, conscientes do batismo na água, que é um mandamento do Senhor, vocês todos podem ser batizados. Tanto vocês aqui, que estão recebendo Cristo como seu Salvador, como vocês que estão também em outras nações. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. No próximo domingo, eu estarei novamente com vocês, como também na sexta-feira, na sexta e no domingo. E estaremos falando sobre um tema que tem a ver com a música, com a sinfonia de Deus. Porém, na sexta-feira, teremos a introdução e veremos o que há sob este tema. Para mim foi uma grande bênção e privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião, lhes dando testemunho do nosso tema, do nosso estudo bíblico, obedecendo à voz do enviado em cada tempo. Porque essa é a voz de Deus por meio do anjo do pacto, no mensageiro de cada tempo, através do qual fala a sua igreja de era em era, de etapa em etapa, e chama e junta aos escolhidos de cada era nessa forma. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Orem muito pela atividade da sexta-feira e a de domingo. Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Recordem que a fé para o rapto, a revelação para o rapto virá por meio da revelação do ensinamento da palavra do Senhor. E gerará em torno da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, com o seu nome novo, na obra de reclamação. Estou lhes adiantando algo com relação à revelação, à fé, para sermos transformados e levados com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro.
Em torno dessa palavra, dessa revelação, é que nós recebemos a revelação, a fé para a nossa transformação. Será em torno dessa palavra, dessa revelação, que receberemos a fé, a revelação para a nossa transformação. Em torno dessa palavra revelada é que se materializará o corpo novo que receberemos. Tão simples assim. E isso será a nossa transformação. E para os que morreram, a ressurreição deles em corpos eternos. Isso será a glorificação dos crentes em Cristo, que receberão um corpo eterno e imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem, e corpo jovem para toda a eternidade. Uma pequena introdução para a sexta-feira. E na sexta-feira teremos a introdução para o próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez, e em cada país deixo ao ministro correspondente para continuar. Deus lhes abençoe e lhes guarde, que continue desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.